Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à terceira live do Rolando Caroço, aqui com o seu apresentador Cádio. Hoje nós vamos falar sobre o futebol bom, né? Nós vamos falar para a situação dos jogos e dos times paraenses. Começando aqui, nós vimos os jogos do Bragantino, os jogos da Segundinha e os jogos da Série C de Remo e Paysandu. Para começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, né? Aquele famoso se inscreva, curta, compartilha e tudo mais, né? Do canal do YouTube, você tem um link para a página do Facebook, então curta a nossa página, siga a gente no Twitter, siga a gente no Instagram e se inscreve aí também para dar apoio para a gente, entendeu? Vamos lá, começando com a situação do Bragantino. Infelizmente foi eliminado na cobrança de pênaltis e eu vou dar a voz para o nosso querido comentarista Thomas para falar o que ele achou da situação do Bragantino e do jogo. Thomas, seja bem-vindo. Então, galera, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá onde você estiver acompanhando este podcast. Então, cara, se você está acompanhando ao vivo, você está... Boa noite, mas se você estiver ouvindo no podcast, no Spotify, bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, então, cara, eu fiquei triste com essa eliminação do Bragantino. Era um time que eu esperava que fizesse uma campanha melhor do que no ano passado, quando o Bragantino foi eliminado nas oitavas. Tanto o Bragantino quanto o Independente eram clubes que eu esperava que fizessem campanhas mais sólidas, né? O Independente, o Galo Elétrico, né, que foi eletrocutado com o seu próprio raio, né, acabou caindo na primeira fase. E o Bragantino, o Tubarão, ele andou na prancha e se afogou sozinho, né? Com a sua própria incompetência e não conseguiu vencer o Juventude do Maranhão e está eliminado da Série D. E agora vai saber quando é que o poderoso Tubarão do Caeté vai disputar de novo a quarta divisão, né? Que pena. Nós ficamos na torcida para os times paraenses na Série D, né? Esperando que vamos ver os times ficar esse ano, né? E aí a gente... Só falar uma coisinha sobre a D. É que no ano que vem, 2021, nossas expectativas para a... tá. Eu sou o Lucas, para quem me conhece, para quem não me conhece também. Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá quando você ouvir a minha voz ecoando por essa maravilhosa internet. O que eu ia falar é que as esperanças do futebol paraense na Série D de 2021 vão estar concentradas basicamente no Castanhal. Tem mais um time, se eu não me engano. São dois, não é? Paragominas. Paragominas. Forte, o Paragominas, mas é mais forte no Castanhal, que está se preparando desde agora. Eles fizeram uma campanha de marketing toda voltada para essa volta do Japim ao brasileiro de 2021. Aí agora é torcer por eles, para quem sabe o futebol paraense evoluir a partir daí. Estou formando uma torcida para os times paraenses nas outras divisões, né? Então, nós também tivemos a situação dos jogos na Segundinha, né, que ocorreram hoje. Nós tivemos o jogo da Tuna, que ganhou de 2-0, né, do time do Sport Real. Nós tivemos uma situação curiosa, né? Outro dia na live a gente falou sobre o jogo da classificação do São Francisco, onde foi São Francisco e Caeté, onde o Gandula deu uma caneta no jogador do Caeté, e aconteceu uma situação muito bizarra, né, nível Segundinha, de bizarrice, que foi o técnico da Tuna, o senhor Robson Mello. Ele foi expulso porque pediu uma substituição dupla, só que por algum motivo o quarto árbitro só permitiu que um jogador entrasse em campo, e ele reclamou, né, e acabou sendo expulso. Então a turma vai sem técnico pro segundo jogo, que será às 9h30 da manhã no Mangueirão. Nós tivemos também a vitória do Gavião KTG por 1-0 sobre o São Francisco, jogo também que será às 9h30 da manhã. Será 9h30 da manhã na quarta-feira, né? Ambos os jogos. O da Tuna será no Mangueirão, Tuna versus Sport Real será no Mangueirão, e o Gavião KTG versus São Francisco será no estádio da Tuna, o Souza. Inclusive, é um motivo de discussão nas redes sociais, né? Porque o horário é um horário muito complicado, onde o sol está orando, e é uma situação realmente bem insalubre para os jogadores. Enfim, né? Vamos ao que interessa, que são os grupos da Série C, né? Vamos falar dos jogos que aconteceram nesse final de semana. Vamos começar pelo jogo do Remo, que aconteceu no sábado. Se é que tem alguma coisa para falar daquele jogo, porque o jogo foi horroroso. Mais uma vez, o ataque do Remo, quão ruim ele é. Mas, basicamente, o que aconteceu foi no começo do primeiro tempo, a gente teve do Londrina impondo
bastante volume de jogo para cima do time do Remo, porém não conseguindo efetuar grandes chances. Tiveram, acredito que uma grande chance, que foi um chute forte de fora da área. Pouco depois teve o chute da defesa do Vinícius, né? Um chute de curta distância. E foi só isso no primeiro tempo. Foram as melhores chances do Londrina no jogo inteiro. O Remo, as melhores chances foram no segundo tempo. Teve o gol anulado corretamente pelo árbitro, né? A gente ficou naquela dúvida se houve ou não desvio, porém, mesmo se não tivesse ocorrido o desvio, que ele realmente não aconteceu, o Charles, né, o atacante do Remo, se encontrava um pouco à frente do último homem do Londrina. Então, realmente, o gol foi bem anulado. Depois do segundo tempo, no começo do segundo tempo, o Remo impôs muito volume de jogo, assim como o Londrina no começo do primeiro. Basicamente, o que aconteceu foi o Remo não aproveitando suas chances. Né? Teve as melhores chances do jogo, nas chances mais claras de gol mesmo, mas não aproveitou. Teve, inclusive, a bizarrice do Felipe Gedós mostrando a qualidade técnica que ele esbanha, que foi basicamente o jogo estava parado porque ocorreu uma falta de ataque do Remo e o Felipe Gedós sozinho de cara com o goleiro não estava se movendo porque ele havia visto a falta sendo marcada, e o Felipe Gedós consegue mandar a bola para fora do estádio, mais uma vez provando que ele é o grande jogador. Eu acredito que se eu fosse contratado pelo Remo hoje, eu jogo melhor do que esse cara, não é possível. É impressionante, ele é o famoso ambidestro, chuta mal com os dois lados. Alguma colocação que vocês queiram fazer sobre o jogo do Remo? Eu vou fazer aqui uma pequena discussão. Primeiro, que uma das coisas que pesou justamente nesse grupo foi a questão da logística. Esse é um dos primeiros desafios que os times paraenses vão ter que enfrentar, porque são 2 times do Sul. O Paysandu, ele vai ter isso um pouco mitigado, porque os 3 primeiros jogos vão ser aqui. Mesmo sendo casa fora, casa, vai ter o Repar aqui. Então, não tem como ser fora. Então, isso já é um fator que já pesou pro clube do Remo. Com esse empate, os dois, Londrina e Remo, ficam empatados com 1 ponto. E dependendo do que acontecer na próxima rodada, já que vai ter um clássico aqui no Pará, pode mudar a questão do primeiro lugar, ou pode complicar, dependendo do resultado, a situação dos 2 times. Uma outra coisa que eu gostaria de constatar é que a gente vê a clara pipocagem do clube do Remo quando ele vai enfrentar um time de azul, claro e branco. É isso. Na verdade, eu discordo 100% da sua colocação pelo simples motivo. O aproveitamento do Londrina dentro de casa. É óbvio que o Remo teve grandes chances de matar o jogo e ganhar o jogo, e seria um ótimo resultado, seria muito melhor do que o empate, com certeza. Mas a gente tem um aproveitamento muito grande do Londrina na primeira fase de grupos, quase 100%, 90 e pouquinho por cento, e ganhou quase todos os jogos que disputou em casa. E fora de casa, eles costumam entregar a paçoca, né? Então, eu acho que, apesar de não ter sido dos melhores resultados, eu acho que a situação ainda é um pouco favorável. E talvez, inclusive, seja favorável para o Paysandu, né? Se conseguir empatar lá fora, né? Ou melhor, se conseguir ganhar o jogo aqui dentro, haja visto que o time do Londrina costuma entregar fora de casa, pode conseguir uma boa vantagem em cima do Londrina. Thomas, você tem alguma colocação a fazer? Sobre esse jogo, né? Um jogo tosco de se ver, né? Tipicamente da Série C, né? Então, meu amigo, o Remo vai precisar de uma ajuda, digamos, sobrenatural, né? Porque com meio campo com o G2, meu amigo, pelo amor de Deus, o cara que não conseguiu se destacar num time uruguaio que disputa Libertadores e que se preocupa apenas mais em dar porrada nos adversários do que jogar bola, e ele era o único que não, ele nesse time não fazia nenhuma coisa nem outra, então tá foda pro Remo, né? Mas, enfim, sobre essa questão da logística, como citou o Carnevale, desculpa, realmente, esse foi um ponto que, nesse primeiro momento, o Paysandu se deu bem, né? De fazer logo os seus 3 primeiros jogos dentro de Belém, então já conseguiu essa primeira vitória, que nós vamos falar daqui a pouco, conseguiu dar, como eu falei assim, colocou o primeiro prego na montanha. O próximo jogo, se ele ganhar, ele vai colocar a corda para depois sim começar a escalada rumo à Série B. Agora o Remo precisa ficar de olho, né? O Remo precisa ficar de olho, precisa melhorar o seu desempenho ofensivo. No segundo tempo, onde a gente viu mais, como o Carnevale falou, não conseguiu aproveitar direito os seus contra-ataques e correu um pequeno risco de sair derrotado no Estádio do Café.
Então o Remo precisa ter esse cuidado. É um time, como falaram, é um time muito efetivo no sistema ofensivo, mas é um time que ao mesmo tempo faz poucos gols. Então, e agora, nessa fase de quadrangular, a margem de erro é próxima de zero. Então, cada ataque tem que ser fatal se quiser conseguir esse objetivo de voltar para a segunda divisão depois de quase 15 anos de ausência. São 13 anos, mas no caso, uma vantagem que o Remo tem, porque eu já discordo, não acho que é um time muito eficiente, porque quando ataca e erra pra caramba. O jogo contra o Santa Cruz aqui no Mangueirão foi um exemplo disso. Eu já discordo sobre essa eficiência. A eficiência eu acho que é mais defensiva mesmo, não é a melhor defesa do campeonato todo. E eu acho que é a única coisa que realmente salva o Remo, porque o time não faz gol, mas consegue arrancar empate justamente por não tomar muitos gols. Concordo plenamente. Eu acho que, inclusive, essa mensagem aí vai pro senhor técnico Paulo Bonamigo. Rescinde o contrato do G2, cara. Me contrata, que eu faço trabalho melhor que o dele. Agora vamos falar de um jogo que foi um pouquinho mais emocionante, né? Porque teve alguns gols, pelo menos, para se falar, né? Que foi o jogo do Paysandu que aconteceu agora, às 18 horas da tarde, né? Acabou agorinha. Primeiro eu vou dar a bola pro Lucas falar sobre o que ele achou do jogo. Tudo bem. Esse foi o segundo jogo da primeira rodada do quadrangular final da Série C. O Paysandu, ele tem um histórico bem pequeno contra o Ipiranga. Só que qual é o detalhe? É um histórico extremamente positivo. Por quê? Porque ele conseguiu vencer, por exemplo... Quando foi que ele enfrentou o Ipiranga pelas últimas vezes? Ano passado, na Série C. Eles caíram no mesmo grupo, porque tinha aquele grupo que era só de times do Nordeste e o outro que pegava o Brasil inteiro. Então a logística ficou muito ferrada. Mas ainda assim o Paysandu conseguiu vencer fora. E ele empatou com o Ipiranga aqui, ou seja, foi um saldo positivo. Com isso, se tinha uma certa expectativa de que o Paysandu fosse atrás e conseguisse logo estabelecer uma vitória. Aconteceu de fato. Durante o primeiro tempo, mesmo o Paysandu tendo sofrido um gol do Ipiranga, ele conseguiu ter um grande domínio de bola e de ataque. Tanto que, antes do primeiro gol, se eu não me engano, tinham sido 3 chegadas do Paysandu próximas da área e do gol do Ipiranga. Ponto interessante. E mesmo com essas chegadas na área do Ipiranga, o Paysandu quase não teve escanteios. Quem teve escanteios no início do jogo foi o Ipiranga. Só que, aos poucos, foi construindo essa sobreposição do Paysandu no primeiro tempo ao Ipiranga e veio a comprovação com o gol do Nicolas. Só que 5 a 7 minutos depois, devido a uma pequena bobeira da defesa do Paysandu, e também na saída, não sei, não foi do goleiro, foi a defesa mesmo, acabou que o Ipiranga conseguiu fazer um gol no levantamento de bola na área do Paysandu. Aí o Ipiranga derrubou um pouquinho a moral. Aí ficou naquele bate e volta, ficou naquele toca no meio do campo e tal. Elemento esse que só foi quebrado no final do primeiro tempo, porque o Paysandu voltou a atacar e aconteceu uma falta dentro da área do Ipiranga. E aí levou o pênalti que o Tony quase, por muito pouco, não perdeu. Se não fosse a trave, ela teria ido para fora, mas bateu na trave e entrou, bola na rede, a gol. Gol do Tony e ficou assim no primeiro tempo. No segundo eu não peguei tantos detalhes. Nisso o Tomás vai até me ajudar um pouquinho, porque ele viu o jogo inteiro. Vai lá, Tomás. Esse é o momento, rapidinho, então, Tomás, desculpa interromper, só para meu amigo Matheus Mouzinho, né, tá aqui acompanhando a gente na live, que não pôde comentar hoje, ele disse: estratégia do Ipiranga foi jogar na costas do Micaela. Todo time que joga praticamente faz isso, né? Também dando o Lucas Franco, tá acompanhando, amiga Mônica, mãe, boa noite, Joyce, Marília e a Márcia. Minha tia tá me dando uma boa noite também e pode seguir, Thomas, desculpa te interromper. Não, como falou. Rapaz, a gente viu, né, o Tony, né, o famoso lateral que a torcida ama, né, só que não, Tony faz o gol da vitória hoje, né, quem diria, nunca critiquei, mas enfim. Em relação ao segundo tempo, o Paysandu, como de praxe, como a exceção da partida contra o Ferroviário e o Repá, que não teve, né, que vamos combinar que não teve, o Paysandu é um time que se acomoda muito no segundo tempo, e isso acabou dando algumas brechas para que o Ipiranga pudesse chegar e, se não finalizasse, mas que ficasse ali rondando o adversário. Tanto que, se a gente for parar para pensar,
O Paysandu só teve uma chance no segundo tempo todo, que foi num chute do Matheus Anderson, que ele tentou tocar na saída do goleiro e o goleiro defendeu. De resto, o Ipiranga jogou melhor do que o Paysandu no segundo tempo. Especialmente num momento que, já partindo do desespero de praxe do futebol brasileiro, né? Quando você não tem competência para trabalhar a bola, depois dos 40 do segundo tempo, você começa a mandar todo mundo pro ataque. Numa dessas, o Ipiranga quase conseguiu empate. Se não fosse o nosso querido amigo Paulo Ricardo, hoje esse resultado teria sido 2-2, porque o cara me faz uma grande defesa já quase que nos acréscimos do jogo, e ali sim já decretou a vitória do Paysandu, uma vitória importante, iniciando bem a caminhada, conseguindo aproveitar o primeiro dos 3 jogos que vai fazer em Belém. Então, é uma vitória que ajuda a dar moral pro próximo jogo, que é nada mais nada menos que o Repá, que eu tenho certeza absoluta, se não tiver eu mudo meu nome, mas eu tenho certeza absoluta que esse Repá de domingo vai ser pelo menos 5 vezes melhor do que o Repá de sábado passado. Agora sim vai ser semana de Repá e agora o campeonato vai começar, pro bem do futebol paraense. Olha, eu aposto meu salário do Rolando Caroço, que não existe, mas vou apostar meu salário, que esse jogo vai ser pelo menos 100 vezes melhor. O Paysandu realmente aproveitou as chances que teve, né? Diferente do Remo. Teve o pênalti, né? Que eu não entendi por que escolheram o Tony para bater. Ele é o batedor oficial do Paysandu. Na verdade, o cobrador oficial é o William Barros. Mas não tá lá, né? O William Barros estava no banco, né? O William Bike, né? Como chama carinhosamente um amigo meu, devido a um uniciclo que ele acertou na final do Parazão, né? Que não foi uma bicicleta, foi um uniciclo. Mas ele é o cobrador oficial. E aparentemente, na ausência dele, em campo, o Tony é quem é responsável pela cobrança de pênalti, né? Que foi uma surpresa, ele bateu o pênalti e acertar ainda, né? Não, eu não digo nem acertar, mas eu acho que ninguém esperava que ele... Primeiro que ele fosse cobrar, né? Eu acho que o pessoal esperava que fosse o Nicolas, algo do tipo. Não sei se o Nicolas bate mal, eu nunca vi ele batendo pênalti também. Mas, assim, o Paysandu aproveitou, né, o jogo em casa e fez o que tinha que fazer, né? Ganhou. Bora ver, né, o próximo jogo, como é que vai ser. Eu acho que tanto as torcidas do Remo quanto do Paysandu deveriam fazer mais ou menos o que a torcida do Grêmio, do querido Lucas Carnevale, e a torcida do Matheus Muzini estão fazendo, e a torcida do Palmeiras do Matheus Muzini estão fazendo, que é a União Palio, deveria fazer a União Repá, do Sul. E aí eu não sei, um ganha aqui, outro ganha. Eu não sei como é que vai ser, o empate do jogo, eu não sei. Mas, assim, eu normalmente torço para o fracasso, eu realmente estimo o fracasso da instituição Paysandu Esporte Clube, mas nessa situação eu estou torcendo para a subida dos dois, né? A nossa amiga Emily está mandando uma boa noite, Emily. Obrigado pela presença, você que nos ajuda bastante e continua nos ajudando bastante. Muito obrigado pela presença. Então é isso, vocês têm mais alguma conclusão final para dar sobre alguma expectativa com os jogos, o que vocês esperam, se os times vão melhorar, se eles vão piorar, tanto o jogo, não só o jogo do Londrina e Ipiranga, o que vocês têm a dizer? Eu só vou fazer uma pequena lembrança. O Repá que vem da próxima rodada do grupo, ele vai ser no domingo. E só lembrando que o outro grupo do quadrangular final da Série C ainda não jogou. Os 2 jogos vão ser realizados amanhã, que são do Brusque e Santa Cruz, Ituano e Vila Nova. Exatamente. Esse quadrangular ainda não começou, vai começar de fato amanhã, e amanhã que a gente já vai ter esse panorama de quem são os candidatos a se classificarem e quem que provavelmente pode ficar pelo caminho, se bem que ainda é muito cedo para a gente definir isso. Mas uma vitória sempre é importante para manter um bom resultado, como vem o Paysandu há quase 9 jogos sem perder, etc. É isso. Inclusive na primeira live que a gente fez, eu cravei que normalmente, vocês sabem, quando eu cravo uma coisa eu acerto, mas 99% das vezes, né? Assim, modéstia à parte, eu cravei que se classificaria no grupo C, que é o outro grupo, Santa Cruz e Vila Nova, que eu acho que realmente são os favoritos. No caso do grupo D, eu cravei Remo e Paysandu. Não cravei colocação especificamente, porque aí ia pedir demais da minha análise futebolística, né? Thomas, você tem algo para falar? Cadmo, nem recomendo fazer esse tipo de
aposta ou colocação, porque senão a gente pode acabar virando meme que nem outros canais aí da mídia esportiva em relação a Libertadores. Ô, meu amigo, esse canal é um meme. Essa é a intenção desse canal, é virar um meme. É isso, virar um meme viralizado nas redes sociais. Claro, com análises sérias, mas também uma pitada de clubismo, que é engraçado. Mas, enfim, vocês podem me cobrar aí nos comentários quando sair a classificação. Pode ter Cadmo, você errou. Cadmo, você não entende nada de futebol. Pode me comentar aí, gente. Mas é isso. Thomas, você tem alguma colocação a fazer aí? Pode mandar. Só uma pequena correção é que nesse momento tá rolando o jogo entre Brusque e Santa Cruz, tá 0-0. Então amanhã é que teremos Ituano e Vila Nova para encerrar essa primeira rodada. Foi Enfim, mal. Valeu. Acontece. Enfim, vamos iniciar, né, mais uma semana de clássico. Dessa vez vai ser um clima realmente de decisão, eu espero, né, para não ser aquela palhaçada que foi sábado passado. Torço muito para que subam os dois, mas de preferência que suba primeiro o Paysandu. O Remo, acho que ele pode esperar um pouco mais, né? Tá há tantos anos sem jogar uma Série B, acho que não custaria nada esperar mais um pouquinho. Mas, enfim, vamos esperar. Vamos esperar para que esse repá seja um repá digno da história do clássico, que seja um bom jogo. E é isso. Que o Paysandu vença de preferência, mas se não, que o Paysandu continue nesse G2 e que consiga o seu acesso. E uma coisa em relação mais uma vez ao senhor Felipe G2, acho que esse é um caso clássico, né, de como é muito fácil virar jogador de futebol, né? Um cara que não sabe jogar nada, né, que estreia errando um pênalti contra o Santa Cruz e que não consegue jogar direito, né? O famoso ambidestro, né, que não chuta com nenhuma das pernas, conseguiu virar jogador profissional, né? Acho que ainda há tempo, se a gente quiser, em se tornar um atleta de alto rendimento, quem sabe jogar num grande time, né? Se o G2 conseguiu, nós também podemos conseguir. Não é tarde demais, né? A gente tá na casa dos 20 ainda, né? Então não é tarde demais. Mas é isso, eu acho que olhando para jogadores como o G2, jogadores como o Vitinho, jogadores como o Lincoln, jogadores como, enfim, N jogadores por aí pelo mundo, inclusive jogadores na Europa, como o Lucas Vázquez no Real Madrid, eu realmente me pergunto se o que faltou para mim foi vontade ou um bom empresário. E é isso, gente. Vou concluir a live por aqui. Eu agradeço a presença de todos. Live mais curtinha hoje, falando só sobre o futebol paraense e tudo mais. Nós vamos tomar uma decisão aqui entre nós para colocar dias específicos da semana, né, para vocês ficarem mais atentos a nossas postagens, nossas lives, nossos podcasts e tudo mais. E nós vamos continuar falando não só sobre o futebol paraense, como o futebol da Champions League, Libertadores, Brasileirão, entendeu? Mas hoje com um foco maior realmente no futebol paraense, que é o futebol bom, né? O futebol que a gente gosta de ver, não aquele campeonato ruim lá que não citarei o nome, organizado pela UEFA, né? Tá? Aquela instituição lá. Então é isso, gente. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Inclusive é meu pai que está aqui vendo. Meu pai que é Mr. Fanático, está vendo aqui a live. E é isso, gente. Agradeço a presença de vocês. E até a próxima.